Pessoal, que tal nesse calorão, quando você está assim, desesperado em casa, você não sabe o que fazer? Que tal um passeio bem gostoso, um passeio bem legal mesmo? Pois é, vem aqui para São Paulo. São Paulo é pertinho e tem um local maravilhoso que eu queria apresentar para vocês, que é o Aquário de São Paulo. Aqui, geralmente quando você entra num aquário, você imagina que se eu vou num aquário, eu vou ver peixes. Tudo bem, você vai ver peixes também, mas aqui, além de peixes, nós temos o maior zoológico indoor da América Latina, que é um zoológico todo interno, com grandes viveiros em áreas protegidas. E aqui você pode fazer viagens ao continentes variados. Você pode ir para a Indonésia, você pode ir para a Austrália, você pode ir para a África, você pode ir para a Patagônia, você pode viajar o mundo inteiro, porque aqui no Aquário de São Paulo, além deles terem biomas representados de uma forma muito fiel de várias regiões do mundo, como o Outback australiano, vocês também podem ver savana africana, vocês podem ver uma região cheia de ursos polares, um casal maravilhoso. Pois é, tudo isso aqui no Aquário de São Paulo. Então eu convido vocês agora para uma viagem através do mundo inteiro e da fauna mundial aqui no Aquário de São Paulo. Vamos nessa? Bom, pessoal, uma explicaçãozinha técnica rápida para a gente entender o que é lobo marinho, o que é leão marinho, o que é foca. Para começar, as focas, dá uma olhadinha na foca aí. A foca não tem orelha, ela tem só um buraquinho, mas ela não tem orelha. Já os leões marinhos e os lobos marinhos têm orelha bem visível. Tá. A foca se arrasta no chão que nem uma lagarta. O lobo marinho e os leões marinhos conseguem usar o segundo par de nadadeiras posterior como patas e andam de quatro como um mamífero quadrúpede, que é uma grande diferença. Agora, para quem não sabe, esses animais não são típicos do Brasil. Existe uma, que a gente chama algumas ilhas no sul do Brasil, que a gente chama de lobeira, onde esses animais em rota migratória ficam lá numa boa. Mas sabe o que acontece? Muitos lobos marinhos, a maioria deles, de lobos marinhos que vêm por acaso em arribação e param nas praias brasileiras, 90% desses animais têm um problema ocular que a gente não sabe dizer exatamente porquê, mas chegam praticamente cegos. Então a gente sabe que esses animais geralmente se desgarram do grupo e vêm e dar nas nossas águas com esse problema de opacidade de córnea, praticamente uma cegueira mesmo. Então, esse é o caso do nosso amigo Matias aqui, do Thunder e de tantos outros lobos marinhos que o Aquário de São Paulo recebeu. Esses animais de natureza não teriam a menor chance, eles iriam morrer, porque um animal cego jamais conseguiria caçar ou se adaptar à natureza. Então, esses animais foram resgatados, chegaram aqui em péssimo estado, só que foram cuidados pelos veterinários de forma tão positiva que hoje vivem aqui no aquário e ninguém que visita o aquário percebe que eles são cegos, por exemplo, porque eles têm uma mobilidade, se adaptaram totalmente ao recinto e são totalmente condicionados. Os tratadores conseguem, junto com eles, um trabalho de condicionamento, eles atendem, eles recebem cuidados todo dia, que passam pomada nos olhos, e todo tipo de tratamento é feito através de um trabalho de condicionamento, ou seja, muito carinho, muita dedicação e muito amor salvaram esses animais que hoje são as grandes estrelas do Aquário de São Paulo. Estrelas, quando eu digo, porque eles se movimentam muito, são muito graciosos, a água sempre cristalina faz com que você possa observar os animais nadando, que é uma forma muito difícil de você ver. Geralmente você não consegue observar esses animais embaixo d'água, e aqui você consegue observar eles nadando e fazendo todas as evoluções, e quando um animal desse perde a visão, vocês reparem que esses animais têm bigodes muito grandes, que a gente chama de fibristas, e essas fibristas são sensoriais, tipo um bagre que tem aqueles bigodes e consegue detectar suas presas em águas barrentas e escuras. Esse animal, da mesma forma, consegue se adaptar, mesmo sem enxergar, mas com o auxílio das suas fibristas, dos seus bigodes, eles conseguem se orientar para não bater em pedras e para conseguir detectar todo o ambiente, se tem algum tipo de obstáculo ou não. Então esses animais hoje foram resgatados. Se estão aqui foi porque eles foram resgatados pela equipe do Aquário de São Paulo, foram recuperados, foram tratados. O lobo marinho aqui de trás, o Matias, chegou recém-nascido, muito pequenininho e já praticamente cego. Hoje ele enxerga mais ou menos uns 10% e está esse animal enorme, com mais de 200 quilos, ou seja, fruto de um trabalho de qualidade, mais uma vez os zoológicos e os aquários fazendo um trabalho lindo de preservação, de recuperação da fauna. Então, mais uma vez, parabéns à equipe do Aquário de São Paulo pelo trabalho lindo que eles fizeram de recuperação desses animais que hoje são o show do aquário.
Pessoal, um dos grandes espetáculos aqui do Aquário de São Paulo é esse tanque amazônico, o maior aquário de água doce do Brasil. São milhões e milhões e milhões de litros d'água e tem vários peixes da fauna amazônica, né? Como o tambaqui, nós temos o pirarucu, nós temos piau, nós temos pacu, nós temos a pirarara, que é um bagre gigante com a cauda meio vermelha, que é talvez um dos bagres mais coloridos. Mas a grande estrela desse tanque aqui é um peixe que não é peixe. E, na verdade, é o peixe-boi, que é o Triquecus nunguis, que é o peixe-boi, que é um mamífero, né? Que é um sirênio. E esse cara é uma das espécies mais ameaçadas de extinção que a gente tem. O peixe-boi é uma espécie vulnerável e que está em risco de extinção. Então, existem alguns institutos na Amazônia que fazem um trabalho maravilhoso de preservação dessa espécie. Eles resgatam filhotes órfãos, criam na mamadeira, depois reintroduzem em natureza. E teve um caso de um filhote que foi resgatado muito novinho, que foi criado na mamadeira e que ficou muito habituado com o ser humano e que várias tentativas foram feitas de reintroduzir em natureza, mas ele via um pescador no barco e se aproximava, e seria uma vítima fácil. Então, esse peixe-boi foi remanejado aqui para o Aquário de São Paulo. Ele chama-se Tapajós e é uma das grandes estrelas aqui do Aquário de São Paulo. E ele mora nesse tanque maravilhoso, gigante, junto com esses peixes amazônicos, fazendo uma composição de fauna magnífica. Com todas essas árvores, como fosse aquelas florestas inundadas amazônicas, aqui você vê as grandes árvores aqui, porque parte das florestas amazônicas, na época da cheia, os rios sobem tanto que as florestas ficam parcialmente alagadas e as árvores têm uma adaptação para não morrer com isso. Então, nessa época que a floresta fica cheia, esses peixes todos, o pacu principalmente, o tambaqui, eles vêm para comer sementes das frutas, das árvores que caem, né? Porque eles se alimentam muito de fruta, o tambaqui. Então, é um ambiente muito comum onde você vê o tambaqui e também onde existe um mamífero conhecido como peixe-boi, que é do gênero Triquecus, que é um animal espetacular. O único peixe-boi que você pode ver em cativeiro no sudeste do Brasil está aqui no Aquário de São Paulo. Pessoal, esse aquário é literalmente uma viagem. Agora a gente veio para Madagascar. Madagascar, para quem não sabe, é uma ilha no continente africano. E uma ilha que tem uns grupos de animais muito estranhos e muito diferentes, que são os lêmures. Aqui representado pelo lêmur de cauda anelada, nome científico é Lemur cata, que é uma espécie que o Aquário de São Paulo está reproduzindo muito bem. Só que nesse recinto, o rei Julian aqui tem duas esposas, e as duas esposas, cada uma com um bebê. Ou seja, sem contar que na quarentena aqui do aquário, eles têm mais de 20 lêmures que já foram nascidos aqui e foram retirados porque estavam reproduzindo demais e estavam começando a ter conflitos entre grupos. Então é mais uma espécie que o Aquário de São Paulo domina totalmente o manejo. Esse cara, para quem não sabe, o que é um lêmure? O lêmure é um prosímio, ou seja, ele é quase um macaco. É um primata, mas não é exatamente como os macacos da América do Sul ou da África. Os lêmures são um grupo atípico de primatas primitivos, muito primitivos, que pouco evoluíram em relação aos macacos sul-americanos ou os macacos africanos como chimpanzés, gorilas e bonobos, tá? É um bicho muito interessante que no Brasil você pode ver em pouquíssimos zoos, mas a única colônia que está reproduzindo e pipocando de uma forma absurda é aqui no Aquário de São Paulo. Quer conhecer o rei Julian do desenho Madagascar ao vivo? Vem para cá, vem para o Aquário de São Paulo. Você vai conhecer uma família belíssima de lêmures. Olha que coisa linda!